Olá, boa noite, tudo bem? E aí, como que vocês estão? Me conte um pouquinho, obrigado aí, estamos juntos nessa. Hoje a gente vai falar sobre arquitetura e um lugar muito curioso em São Paulo, essa querida cidade que eu amo aí no Brasil, é a cidade do meu coração, São Paulo. Então hoje a gente vai falar de arquitetura e de curiosidade dessa super cidade, desse lugar que daqui a pouco eu vou ficar ainda como uma surpresinha para vocês. Hoje a gente vai chamar o Norto Ficarelli, que é um cara, um amigo que faz um trabalho belíssimo no Instituto Pedra, e lá eles fizeram um projeto de revitalização da Vila Itororó, no bairro da Liberdade, em São Paulo, onde tem uma curiosidade, uma particularidade, e ele com toda a propriedade vai contar um pouquinho pra gente desse lugar que eu acho que muitos paulistanos precisam conhecer, e quem estiver visitando a cidade de São Paulo, eu acho que vale marcar a visita. Vamos ver se o Norte já está aí na pedaço. Ele já chegou, vamos chamá-lo. E boa noite a todos que estão aí conosco. Vamos chamar o nosso convidado de hoje, Norto Ficarelli. E aí, Oba, Super Norton? tudo bem, Márcio? Tudo bem, e você? Que felicidade, muito obrigado de você disponibilizar o seu tempo. Você acabou de chegar de Nova York aí com um projeto lindo na mala no Instituto, que eu acho que logo, logo vocês revelam aí para o público. Então, obrigado de você disponibilizar o seu tempo para você contar para a gente desse projeto, que eu sei que é um projeto que bate pulsante no coração, né? A Vila Itororó foi o primeiro projeto do Instituto Pedra. A gente fundou o Instituto há um pouco mais de 9 anos atrás. Quem teve essa iniciativa foi o Luiz Fernando de Almeida. E a ideia era trabalhar projetos no campo do patrimônio cultural em todo o Brasil. E a Vila Itororó, na época, ela continua sendo, né, propriedade da Prefeitura de São Paulo. Foi dentro de uma ideia de implantar um centro cultural, que era uma ideia que já existia desde os anos 70, que foi o que estimulou a prefeitura, a partir de 2006, a desapropriar o espaço, uh, é, com a proposta de transformá-la num centro cultural. Era um espaço que, na sua origem, era de moradia. Houve bastante resistência na época por conta dos moradores, que, enfim, boa parte deles gostava muito de morar lá, mesmo também com a deterioração dele como conjunto arquitetônico, por conta de ser casas de aluguel, então as pessoas que moravam lá também não tinham muita autonomia de reformar o seu espaço, e também por a vila ter sido tombada. E foi aí que o Instituto entrou. A Prefeitura de São Paulo tinha essa vontade Então, vamos fazer e um parênteses aí só para a gente criar um suspense para as pessoas que estão chegando. Porque a live, como ela vai chegando as pessoas, eu vou de vez em tá. quando, desculpa interrompê-lo, para só contextualizar o que nós estamos falando para as pessoas. Primeiro, obrigado para quem está chegando. Hoje nós vamos falar de arquitetura. A gente vai falar de um lugar muito curioso, de um lugar inusitado em São Paulo, e vale a visita para quem estiver visitando São Paulo conhecer esse lugar, e os paulistanos também conhecerem. E aí, Norton, a gente está falando a princípio de um lugar de moradia que teve um começo, que vocês chegaram. Quer dar um preview para a gente em alguma matéria, algum livro, só do que nós vamos falar essa live? Por Eu acho que vale a pena. A gente tem algumas apresentações sobre a Vila Itororó. Então, eu estava pensando em mostrar para vocês algumas imagens que eu vou selecionar aqui, aí eu posso mostrar aqui pelo celular em breve. Perfeito. O que aconteceu
A gente, quando se envolveu no projeto da Vila Itororó, a gente contratou o fotógrafo Nelson Com para fazer um ensaio fotográfico inicial do estado que a vila se encontrava. Isso foi em 2000, fim de 2014. Né? Reconhecimento de território. Claro, claro, você tem você tem a imagem do que você encontrou. E a partir disso, se você, por exemplo, tem algumas construções que precisam ser demolidas, ou se você vai ter alguma alteração no paisagismo, nas áreas externas, você consegue sempre ter o documento do que aquilo era antes, até mesmo de você começar a projetar. Isso em 2014. Aí, no decorrer aí de 2015 e 2016, a gente chegou a ter uma equipe de arquitetura de até 10 arquitetos trabalhando em tempo integral para fazer o levantamento desses 11 imóveis históricos que tem na vila, que a gente chama de casa, mas na verdade são edificações. Tem uma delas que tem 5 andares, por exemplo. Tem o Palacete, Eu né, falar. com as colunas, com um grande ícone da vila. Você tem casas menores também. Então, essa equipe trabalhou para você ter o levantamento, que é a mesma coisa também, você ter você ter a imagem do grau de conservação do complexo, para a partir disso você projetar o que você conserva, o que você restaura, o que você refaz, o que você deixa, ou o que você vai trazer uma solução nova, contemporânea, que no caso da vila tinha muito a ver com acessibilidade. Né? Com Perfeito. a proposta de ser um centro cultural, a gente, os espaços que já são ou que vão vir a ser visitáveis depois do restauro, a gente tinha uma demanda, tem uma demanda, né, porque as obras ainda falta muito para terminar, de acessibilidade. Então, rampas e elevadores. Então, aí foi a intervenção, Olhares, vamos dizer, mais os olhares atuais, até mesmo de legislação que a cidade exige, né? Norto, posso fazer uma pergunta a você? Quando você me Uhum. fala da vila, qual é a metragem mais ou menos da vila? E quando a gente fala, eu lembro na visita que eu fiz contigo, que foi um momento único na minha viagem a São Paulo, foi janeiro, acho que foi janeiro, né, desse ano, não foi? Acho que Ano passado, ano passado. passado, do ano passado. E aí eu lembro O tempo que voou na pandemia, né? Não eu, acredito. a vila tem momentos muito distintos de uma construção à outra. Qual é o período praticamente das primeiras obras com o último momento que a obra foi feita? Tá. Essa é uma boa pergunta, porque assim, as primeiras plantas que, no caso, o Francisco de Castro, que foi esse empreendedor que teve a ideia de transformar a Vila Itororó num condomínio, são de 1910. Só que, pelas imagens que a gente tem da década de 10 e 20 e por essas plantas, a gente conseguiu identificar que algumas edificações já estavam lá. Ok. As construções do Francisco de Castro elas se concluíram em 1928, principalmente. Mas teve mais uma edificação que foi construída nos anos 30, depois da morte do Francisco de Castro. Então você tem aí um período que pode ser até fim do século XIX, até começo dos anos 30, que foi a construção da vila. Depois você teve um período até, vamos dizer, os anos 80, que a vila, assim, ela ficou como casas de aluguel, foi mudando um pouco, os proprietários não estavam muito interessados, assim, na sua preservação, estavam a fim de explorar comercialmente, e ela foi se deteriorando, até que surgiu a ideia de se tombar a vila, que para os proprietários foi um pesadelo, porque eles já estavam a ponto de querer destruir a vila para Uau. especular e construir prédios e ganhar mais dinheiro. Algo que está acontecendo Quando abriu, em vários lugares do mundo, né, meu amigo? totalmente. Então, quando a gente fala em tombamento, às vezes tem um lado positivo e um lado negativo. Tem um lado positivo, que você freia a especulação para um espaço que é memória da cidade. Por outro lado, para quem é proprietário, às vezes é um fardo, porque às vezes a pessoa até quer fazer alterações que talvez não sejam absurdas do ponto de vista conceitual, mas à medida que você tomba, você eleva o nível técnico e burocratiza todo esse qualquer procedimento, né?
E a gente também tem um trabalho muito grande assim de conscientizar as pessoas de que não é porque uma coisa é tombada que ela é imutável, que ela é congelada no tempo. Sim. Existe uma leitura de que o patrimônio e as edificações elas evoluem. É normal você constrói uma casa, a família aumenta, você pode fazer um anexo, você pode subir mais um andar. Não quer dizer que só a primeira casinha é a única que vale. É a verdade. Mas às vezes, no meio desse caminho, você, dependendo quem é o proprietário, quais são os recursos, qual é o, vou até dizer bom gosto arquitetônico, às vezes você tem estragos, você tem intervenções completamente infelizes para o que é aquela beleza original ou até da evolução dela. Então também existe um pouco esse estigma de que, meu imóvel é tombado, eu não posso fazer nada, Deus me livre, quero me livrar dele. Não. Você tem que tomar mais cuidado com as intervenções, você tem que buscar bons arquitetos para fazerem bons diagnósticos do teu imóvel para propor para os órgãos de preservação. E se isso é bem feito, em geral você vai ter sucesso na aprovação e vai poder fazer, às vezes, até alguma coisa um pouco contemporânea. Com Se, certeza. se você, se Quantas, você aborda bem. quantas casas hoje compõem a vila? Então, são 11 casas e mais um galpão. Esse galpão ele não é tombado, mas ele aparece em mapas da cidade desde a década de 30. Então, ele também é interessante do ponto de vista histórico e arquitetônico, porque o bairro do Bexiga ele não era igual a Moca, igual outros, o Brás, igual outros, a Barra Funda, ele não era um bairro muito industrial, ele era mais residencial. Então, esse galpão lá é uma exceção a essa regra do bairro. Então a gente tem esse grande galpão que foi onde funcionou o Centro Cultural de 2015 até a pandemia. Ok. E Só ele... que antes da pandemia a gente conseguiu restaurar 4 casas e entregou para a Secretaria de Cultura da cidade. Então hoje o Centro Cultural é na parte histórica. O galpão está sem uso agora no Perfeito. momento. Então eles estão usando a Você parte. consegue mostrar para a gente um pouquinho, para a gente matar a curiosidade? Gente, enquanto o Norton vai pesquisar aqui as imagens, só para contar para vocês. Esse é um bate-papo rápido que a gente está falando sobre arquitetura, sobre o que nós estamos falando de uma curiosidade, de um complexo de prédios tombados, que hoje é um centro cultural em São Paulo, está entre Liberdade e Bexiga ali. Então, eu acho que vale a visitação. E vocês vão ver depois, além desse bate-papo com o Norton, vocês vão ver algumas imagens que eu fiz no ano passado, quando eu fiz a visita com o Norton lá no Instituto, na Vila. O Norton, ele faz parte de um instituto que chama-se Instituto Pedra, que é um instituto que faz projetos belíssimos pelo Brasil inteiro, sempre com olhar para o patrimônio históricos desses lugares. Aí depois eu quero que o Norton conte um pouquinho sobre o Instituto para a gente. E eu gostaria, Norton, que você contasse, mostra um pouquinho para a gente as imagens e conta algumas... Desculpa, eu tô mal aqui no celular. Aqui, por exemplo, nessa foto vocês conseguem ver, bom, no caso acho que está no lado esquerdo, né? Você tem essa edificação que é de 5 andares, que foi a primeira a ser restaurada, que foi aquela que eu comentei que foi construída na década de 30, né? Um pouco depois. Aí no meio você tem a coluna, que é uma das colunas, vamos dizer, não vou chamar de, estruturais, mas também da varanda do Palacete, que é o grande, talvez o maior ícone da vila, né? Algumas pessoas... Fala, desculpa. É o icônico prédio, né? Ele tinha 2 andares, e o Francisco de Castro construiu mais 2 e as colunas com essa varanda para ser a residência dele. Então, ele tinha também assim vamos dizer, aquela ideia do burguês que deu certo na cidade. Então ele tinha assim um gosto pomposo, ele queria morar no último andar, ele inventou essas colunas em volta da casa. Mil Aqui eu vou mostrar uma foto um maravilhas, né? pouco diferente do que a gente imagina, que aqui, por exemplo, é um exemplo de uma intervenção muito contemporânea no patrimônio.
A gente tem nesse predinho, né, de 5 andares, no andar do meio, a gente criou esse espaço que é para ser tipo um ponto de encontro, pode ser assim, tem uma cozinha, tem banheiro, tem mesa, tem um átrio. A ideia é que esse espaço, esse prédio está funcionando como residência artística no momento, que foi um chamamento da Secretaria Municipal de Cultura, e que nesse espaço é onde as pessoas que estão nesse edifício, que são 9 apartamentos, eles podem se encontrar. Então, isso que eu mostrei, por exemplo, a abertura da parede, essa caixilharia nova com essas janelas, o próprio mobiliário, é algo totalmente novo. Foi uma intervenção contemporânea no patrimônio. Esse piso, por exemplo, que dá para ver mais um pouquinho aqui, né? Que é um piso simples de ladrilho hidráulico. A gente tinha muitos cômodos na Vila Itororó inteira com padrões de ladrilho hidráulico incríveis. E esse espaço, ele tinha outro tipo de piso, ele tinha um piso rebaixado que não fazia mais sentido para esse novo uso que a gente estava dando, então a gente também teve a liberdade de escolher um material que não estava lá, um Eu acho material novo. perfeita essa observação quando você fala o quanto também ele tem um olhar diferente para a arquitetura, respeitando sim a parte dessa história, mas também trazendo para esse cara contemporâneo para os dias atuais, né? Me conta um Sim. pouquinho, quando você fala da vila, hoje ela é tombada no estado de São Paulo, ela faz parte, as pessoas locais estão lá visitando, tem esse pertencimento à vila. Conta um pouquinho para a gente o que é hoje a vila e como que as pessoas estão usando ela. Tá. Bom, quando a gente iniciou o processo dos projetos lá em 2014 ainda, a gente identificou que não existia ainda uma proposta muito clara, uma estratégia dos tipos de uso que a Vila Itororó poderia ou voltar a ter, ou novos usos que ela poderia ter, considerando que, né, os moradores já não estavam lá. E em vez de buscar uma resposta, vamos dizer, só a partir de arquitetos ou gestores culturais como eu, ou outros técnicos também da Secretaria Municipal de Cultura, a gente percebeu que a melhor maneira de reconectar a população e pensar usos que façam sentido, ainda mais para um complexo do tamanho da Vila Itororó, que não é um imóvel, ele é quase uma quadra inteira, ainda mais entre o Bexiga e a Liberdade, que é uma zona de muita riqueza cultural dentro da dinâmica de São Paulo. O melhor que a gente podia fazer era não esperar para abrir, não conseguir recurso, restaurar dentro de um programa imaginado na cabeça de técnicos. Pode ter um museu, pode ter um restaurante. Não. A gente podia, nesse processo, já abrir um centro cultural para já reestabelecer conexões com as pessoas que moravam, frequentavam, e novas conexões. Isso gerou, por exemplo, uma clínica pública de psicanálise que funciona lá por 3 anos, um programa de residência artística em parceria com o Instituto Goethe do governo da Alemanha, que também foi um sucesso. A gente tinha residências de um mês e cada uma tinha uma proposta cultural ou de pesquisa ou de diversos campos da arte. A gente teve, de maneira espontânea, uma atração de vários grupos de circo, Isso e é entre eles mesmos foi fascinante. E depois a gente até descobriu que algumas décadas atrás você tinha uma família que era do circo e que morava na Vila Itororó. Então a volta do circo também foi uma surpresa. Outra surpresa também foi que uma das casas da vila, que hoje é onde tem a maioria dos shows, ele era um clube, ele era o Clube Éden. E nesse Clube Éden, você imagina lá o que se fazia num clube na década de 20, de 30. Você tinha, por exemplo, aula de esgrima. uau! E um esporte mais tradicional. Com a reabertura do canteiro, isso em 2016, 17, acredite, espontaneamente começou a ter grupos de esgrima na Vila Litorânea. A gente falou, não pode ser, né? É um karma, é uma atração magnética que esse lugar tem, e ele precisava ser aberto para isso. Sim.
Bom, aí a gente teve esse período que foi sob gestão do Instituto Pedra até 2018, com apoio da Secretaria Municipal. Depois a vila se transformou oficialmente num centro cultural municipal. O Instituto Pedra saiu, digamos que entre 2015 e 2018 a gente criou assim um formato, uma dinâmica, uma curadoria de tipos de atividade, que a Secretaria de Cultura passou a ter total autonomia para manter atividades, mudar atividades, encerrar, abrir outras. Mas assim, o espírito da vila, agora que ela reabriu em setembro do ano passado, continua muito parecido. É claro que assim, a pandemia prejudicou muito essas relações comunitárias, não só na Vila Itororó, como acho que no Todo mundo mundo, inteiro. né? Todo mundo, né? Está aprendendo, reaprendendo, né? Então, assim, na Vila Itororó, antes a gente tinha, a gente trouxe de volta a festa junina, organizada junto com os ex-moradores. A gente teve 3 edições da festa junina, que foi absolutamente fascinante, divertido, com um público muito maior até que a gente imaginava. Então, vamos dizer, o tecido social que se criou nesse experimento de centro cultural, a pandemia é, não ajudou. Mas eu acho que é questão de tempo para isso se recuperar. Por enquanto, o que a gente está tendo desde que a Vila reabriu em setembro do ano passado são espetáculos, especialmente musicais, deliciosos. A virada cultural, o mês da consciência negra teve 1.000 atividades na Vila. Eu sugiro todo mundo seguir o Instagram, porque aí vocês vão estar mais atualizados do que eu estou contando. Bom, Agora, Márcio, a gente tem uma novidade. A sim. gente, a gente conseguiu captar recurso para restaurar 4 casas, isso até fim de 2019. Essas casas estão entregues, tem até as imagens que eu mostrei. Só que a gente conseguiu recurso para fazer algumas recuperações, não chega a ser completa, mas do Clube Éden, dessa casa que é a casa de espetáculos. Então a Porque gente vai recuperar a laje. a parte da entrada, você diz ali era o clube, que ali Era o antigo é Clube Éden. o miolo do cultural mesmo, né? Onde as coisas acontecem, os espetáculos, né? Os encontros também, as oficinas, né? Exato. A gente vai conseguir recuperar o telhado da casa e a laje. E o que é legal da laje é que ela fica exatamente em cima do espaço agora onde você tem muitos, né, muitos concertos, né, atividades culturais. A gente vai não só recuperar, mas também colocar o guarda-corpo em cima. E lá é talvez o melhor belvedere que você tem da Vila Itororó. Eu acho que a melhor vista que você tem da vila é desse lugar. O E palacete lá ficando ali, né? o palacete está na sua frente, você tem uma vista maravilhosa, cabe várias mesas e cadeiras lá. A gente ainda vai discutir com a Secretaria de Cultura, né, como que. A gente até antigamente pensava, podia ter uma churrasqueira aqui, né, um churrasco na laje na vila, né? Mas nessa mesma edificação no térreo, você já tem a cozinha coletiva, que foi também acho que uma iniciativa bastante feliz, na época do Centro Cultural Experimental lá no Galpão, em que era muito interessante, assim, num dia você tinha, sei lá, as senhoras do bairro fazendo uma feijoada e quem passasse por lá e podia ser muito bem convidado a almoçar com as pessoas do bairro. Eu E por outro lado, a gente teve chefes de renomados que também fizeram atividades lá. Então você tinha uma mistura super interessante, assim, Eu de. acho que isso é uma coisa muito legal. Eu acho que fica como pulsante, fica como a grande referência quando a gente fala do interesse público realmente olhar para o seu patrimônio, cuidar dele e fazer com que as pessoas tenham esse pertencimento e, na contrapartida, o quanto as pessoas também vão aderir a esses projetos. Então, cada vez mais a gente ter uma arquitetura que faça sentido para as pessoas e que faça sentido para o local, né? O patrimônio não deve ser uma abordagem erudita, excludente só de belas artes. É, É né? conexão, é ponto de encontro, é onde as pessoas se reconhecem na sua cultura e é uma cultura que evolui, ela não precisa estar congelada no tempo, né? Com certeza. Então, a Vila Itororó é um espaço centenário, tem a sua arquitetura eclética muito demarcada, mas a gente tem que projetá-la para o futuro. A ideia já é uma realidade que ela seja um ponto de encontro das pessoas. As pessoas vão lá.
uma vez para cozinhar, uma vez para ver um espetáculo, uma vez para sentar embaixo da árvore, para levar seus filhos, para, sei lá, tomar uma cerveja com os Ou amigos, qualquer simplesmente coisa. Projetar algo no Fab Lab, né? A gente tem o laboratório de fabricação digital que funciona lá, você pode projetar o teu protótipo lá, a gente tem as visitas monitoradas funcionando. perfeito. É E um eu, espaço de permanência, é um espaço que você usa, um espaço que você vai sem necessariamente isso estar vinculado a uma programação cultural. Pode estar, pode não estar. Simplesmente ser um lugar que você gosta de ir, que qualquer pessoa se sinta à vontade, de qualquer idade, de qualquer origem. E acho que isso foi o que aconteceu. perfeito. E a, Era a percepção que eu tive, pelo menos. que você contasse para a gente, brevemente, se for possível, um pouquinho sobre o Instituto Pedra. Legal. Bom, eu falei no comecinho, né? A gente está baseado em São Paulo, mas a gente trabalha no Brasil inteiro. Atualmente a gente tem projetos na Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro e estamos começando alguns projetos também no Maranhão. Então, assim, para dar alguns exemplos, em Minas Gerais a gente inaugurou há aproximadamente 2 meses o Museu Bullier. O Museu Bullier ele é um museu de arte sacra barroca internacional. Não só arte sacra, minto, arte barroca internacional, na sua maioria sacra, mas não necessariamente, que foi uma coleção doada por um casal francês e brasileiro. E é muito interessante porque você tem, ele se propõe a apresentar o que foi a diáspora do barroco, especialmente em função das navegações portuguesas e espanholas. Então você tem lá uma coleção latino-americana que ela também dialoga com as culturas que foram encontradas, especialmente nos Andes. Então, lá você tem duas intervenções de um artista atual a partir de uma perspectiva indígena andina e também arqueologia, principalmente andina e brasileira também. Você tem peças também da Índia, do Sri Lanka, das Filipinas, dentro dessa linguagem barroca. E é um museu que está funcionando. Foi um museu que o Instituto fez o projeto arquitetônico, a obra de restauro, identificou o acervo, fez o projeto museográfico, implantou, elaborou a comunicação e agora foi entregue ao Instituto Bullier, que é quem está gerindo o museu nesses últimos 2 meses. A gente tem também a Escola de Ofícios Tradicionais, em Mariana, vizinha de Ouro Preto, né? Que é uma escola de formação em técnicas de construção civil. Então, a gente está falando de trabalho em madeira, em ferro, em pedra, que pode ser ornamental, pode ser restauro, pode ser também para novas construções, porque a gente viu que tinha um risco que esses saberes pudessem ser perdidos, né, à medida que os seus mestres vão envelhecendo. Então, acho que com a quantidade de alunos que a gente já formou, a gente acabou criando mão de obra para construção civil altamente qualificada, para que justamente facilite a preservação dessas casas na região, não só de Mariana. Bom, aí tem outros projetos também. A gente está trabalhando com o acervo do Franz Kreidberg na Bahia, então são mais de 400 esculturas e outras obras, é um acervo fascinante. Está com uma exposição agora de um quarto desse acervo, aproximadamente um quarto desse acervo no MUBI, o Museu Brasileiro de Escultura, aqui em São Paulo. Recomendo, é gratuita. A exposição está super bonita e é uma parte do acervo Já que a gente está, está trabalhando. já está Oi? rodando a exposição? Tá, tá. Abriu faz nem 3 semanas, vai ficar até fim de julho. É uma super recomendação. Não foi o Instituto, não foi a gente que organizou a exposição, mas é parte desse acervo que a gente está inventariando, catalogando. Que legal. Bom, a gente tem também o Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro, que é o antigo Ministério das Relações Exteriores, que tem uma das mapotecas, aliás, tem um mapa aqui atrás que não é de lá, mas tem uma das mapotecas mais interessantes, esse era um mapa do meu avô, do Oriente Médio. Tem uma das mapotecas mais interessantes do planeta lá, você tem mapas e mapas do Brasil e até também do resto da América do Sul, que a gente está trabalhando com o Ministério das Relações Exteriores lá já faz quase 3 anos.
E bom, no Maranhão a gente vai ter novos projetos lá também de restauro de edificações, vai ter um museu. Enfim, a Que gente coisa boa, que coisa boa. trabalha de maneira diversa com todo o Brasil, Muito, sabe? muito legal. Eu queria só comentar, Norton, super obrigado da participação. Aqui foi um bate-papo para a gente falar um pouquinho da Vila Tororó, que eu sei que é um projeto que você tem muito carinho, e o Instituto também sei que gosta muito. É um projeto que é inusitado, eu acho que é uma grande surpresa para qualquer paulistano que ainda não conhece a Vila Itororó. E quem estiver visitando São Paulo, eu acho que tem que colocar na agenda que realmente é um lugar muito fascinante. Super obrigado. Eu quero que Obrigado. você trabalhe muito, porque você trabalhando muito, coisa boa está acontecendo. É a cultura, é a arte, é coisas boas, é a arquitetura. E, cara, então, super obrigado e, novamente, parabéns ao seu trabalho. Transmita o meu abraço a todos os seus colegas do Instituto, que eu acho que é um trabalho belíssimo. Eu acho que cuidar de patrimônio, cuidar da arquitetura, é automaticamente a gente ter dias melhores para as pessoas, né? Exato. A gente preservando e conectando as pessoas, a sua arte, a sua história e projetando-a para o futuro, acho que é uma coisa boa para todo mundo. Com certeza. E vocês vão ver parte dessa entrevista também com complemento de algumas fotos quando o Norton me convidou gentilmente para conhecer a Vila Tororó numa viagem quando eu cheguei no Brasil, que foi uma das coisas que eu mais gostei na viagem. Então, eu sempre gosto de um lugar diferente e quando eu estive foi fascinante. E aí, então, vocês vão ver essa entrevista e também o meu olhar fotográfico pela Vila Itororó. Norton, novamente, super obrigado. Beijo grande para você. Felicidades aí e, novamente, parabéns pela passagem do aniversário. Valeu, Márcio. Tamo junto. Beijão. E visitem a vila. Até breve. Beijão, pessoal. Abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be